Vera Mantero, eu gostaria de começar por te perguntar, precisamente, começar por falar do território. O teu é o da dança, mas foste provavelmente a coreógrafa que mais rapidamente e com mais intensidade procurou outras linguagens e outras áreas artísticas. Procurar no sentido de misturar. Não sei se ficou a ideia de se calhar a dança era um pouco frágil para aquilo que tu pretendias. Queres falar um pouco sobre isso? Eu acho que acho que há aquela questão de eu sentir que a dança dificilmente, com muita dificuldade, eu conseguia abordar as coisas que queria abordar e as coisas que queria dizer ou perguntar. Dificilmente o conseguia fazer só com a dança. É uma arte muda em termos, não é? Não há, nas suas formas mais puras, digamos assim, mais despidas, não é? É uma arte em que não há a palavra, não há a voz, que é logo uma coisa para um ser humano um bocadinho estranha. Porque embora estejam lá todos os órgãos, não é? Sim, como nós, aquilo que mais nos distingue é termos palavra e termos voz, não é? Assim, em relação aos outros animais e etc., aos outros seres e tal. Ter uma arte em que isso é extraído, é subtraído, não é evidente, não é? Eu acho que uma pessoa, dentro desta forma de arte, está perante esse grande dilema ou esse grande problema, que é tirarem-lhe a voz, tirarem-lhe a palavra. Quer dizer, é muito complicado. O que é que faz um ser humano sem a palavra, sem o verbo? É brutal, é gigante, não é? Eu acho que estas coisas a gente não dá muito por elas, digamos assim, não é? Porque as coisas, nós nascemos, as coisas já cá estão e depois, ainda por cima, a dança muitas vezes é uma arte em que se cresce nela, não é? Muitas vezes começa-se de pequenino, eu comecei de pequenina, muita gente começou de pequenino, nem toda a gente, mas então é muito possível crescer nela e isso constitui o teu corpo, constitui toda a tua forma de estar. E tu cresces nela significa que passaste muitas horas sem usar o verbo, sem falar, etc., sem abrir a boca. Portanto, supostamente a pessoa até podia viver com isso, não é? Já se habituou, ou coisa assim. Não sei se é por eu... Não, estou a pensar que eu saí do liceu, não é? Fiz o 12º ano e depois fui para o Ballet Gulbenkian. E eu fiz aquele 12º ano que era aquele em que já só havia três disciplinas. Aquela época muito maluca. E eu só tinha inglês, francês e português, porque eu adorava línguas e literaturas e achei espetacular ter um ano em que só fazia aquilo que mais gostava. E, portanto, estás a ver, é um contraste gigante, não é? A pessoa está ali a trabalhar com a língua e a mergulhar na língua, na literatura, nas aventuras da língua. E depois, do outro lado, está num lugar mudo, num lugar sem palavra. Pronto, e isso sempre foi uma coisa muito contrastante para mim, complicada para mim. Por um lado, eu acho que posso dizer estas questões por um lado, depois eu acho que por outro lado a questão de como é que se aborda uma questão, um assunto, uma coisa qualquer que se queira abordar só com a palavra, só com o gesto, só com o movimento, só com o espaço, só com o tempo. Ok, é gigante também, mas muito, muito difícil, muito difícil. É assim, por exemplo, no Ballet Gulbenkian, muitas vezes eu olhava para o que estávamos a fazer e via, obviamente, uma série de coreógrafos a fazerem peças sobre qualquer coisa e não movimento puro e só sobre o movimento e só sobre a exploração formal, espacial, seja o que for, temporal, etc.
onde já há muito que fazer, mas via as pessoas a tentarem fazer peças sobre qualquer coisa e tinha muito uma sensação de que estávamos a tentar esbracejar para explicar ou para falar de... parecia-me uma atividade um bocado vã, assim, onde não íamos chegar muito longe com aquela tentativa de esbracejar para explicar, ou para falar de... Tipo, é melhor falar de calmamente, depois fazer outra coisa qualquer, se calhar com movimento. Pronto, depois isso fez com que também explorasse muito, assim, andasse muito ali à volta da dança, tentando perceber, ok, então se não é para dizer, quer dizer, se diz tão mal aquilo que se diz com palavras, ou que se tenta dizer com palavras e articulando discurso e não sei o quê, então o que é que ela diz? Olha, ok, vamos lá olhar para ela, coitadinha, o que é que ela diz desta maneira, sem palavra, o que é que ela pode dizer? Mas pronto, tudo isto foi aquilo que me fez ir olhar um bocado para outras áreas, para o teatro, para a música, para a literatura, para outras áreas e perceber um bocado como é que essas áreas dizem, quais são os seus procedimentos para dizer, o que é que conseguem dizer e de que forma, e será que eu consigo exportar algumas dessas formas de procedimentos e etc. para a área da dança e de que maneira? É curioso não dizeres importar, dizes exportar das outras. Exportar. Acho que era importar. E pronto, e acho que foi assim. Depois também acho que sempre gostei imenso das áreas, das artes, das misturas, das artes de mistura, das artes de muitas colagens e enxertos, e sempre achei muito interessante, e também acho que nos anos 80, quando estávamos a começar a fazer coisas, ou começar a ver coisas, não é? E a começar a fazer coisas, havia muita arte de mistura, muita arte performativa de mistura, não é? Havia muita gente a... Eu diria mesmo que foi uma época muito privilegiada para isso, ou seja, Sim. Até se experimentaram nomes, dança-teatro, o teatro dançado, as performances, ou seja, houve uma grande multiplicidade desses ensaios. Mas do que tu acabaste de dizer, a minha dúvida é se tu procuraste nessas outras linguagens, essa importação era de uma possibilidade de formular ou era uma apropriação de métodos para aquilo que tu tinhas dentro de ti e não sabias como exprimir? Olha, há um exemplo que eu gosto muito de dar, porque acho que é acho que é bastante elucidativo, que foram umas aulas de voz que eu tive em Nova Iorque, quando estive lá em 1990 a estudar. Andava à procura de aulas de voz e alguém me recomendou este professor. Pronto, um professor que se chamava Ron Penvini, e que me disseram que era muito bom, pronto. E eu fui, e dava aulas individuais, eu fiz uma aula individual. E era um professor que começava a aula tradicionalissimamente com um teclado, escolhe uma canção, ou já tinha pedido para trazer uma canção, mas com a partitura, coisa que eu nunca fazia, cantava, mas só de ouvido e não sei o quê. E canta-se a canção e depois, a seguir, durante a aula toda, ele faz-nos fazer uma data de exercícios, faz-me fazer uma data de exercícios físicos e de voz, e depois, no fim da aula, cantamos outra vez a canção. Ele ao piano e eu cantando, e a canção estava muito transformada, e aquilo parecia um bocado milagroso, e eu via aquilo, via a voz assim, pá, o que é que aconteceu aqui? Isto, tipo, parece que magnificou a vibração, a ressonância. Pronto, e aquilo veio-se a saber que eram exercícios de bioenergética, de terapia bioenergética, porque ele também era psicoterapeuta, mas eu não sabia.
E eu não ia lá para sessões de psicoterapia, não ia lá porque ele também era professor de voz. E ele é um tipo que tinha feito essa fusão entre as práticas da bioenergética. A bioenergética é aquela disciplina desenvolvida pelo Alexander Lowen, que era discípulo do Reich. O Reich, que por sua vez se separou do Freud porque achava que as pessoas não podiam estar só quietas num divã e precisavam de explotar coisas no corpo. E pronto, e foi isso. E eu achei aquilo tão incrível. Só fiz 4 aulas com ele, mas teve um efeito tão forte em mim. Senti tanta coisa a abrir e a estender-se, que, por exemplo, fui ver o que é que seria usar aquelas mesmas técnicas, mas para dançar. Será que isto vai estender a dança como está a estender o canto? Será que vai criar uma vibração maior, uma ressonância? O que é que vai fazer à dança se eu fizer? E essa prática, por exemplo, teve muita influência no tipo de dança que eu fui fazer naquele solo. Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois. Esse tipo de movimento que me surgiu vem muito dessas experiências. Portanto, é claro que eu também, como sabes, sempre usei muita voz no meu trabalho. A partir de certa altura comecei a usar muita voz, mas não foi género, ok, agora posso cantar canções no meio de uma dança ou no meio de uma coreografia. Foi realmente, acho que foi mais os processos, não é? Assim como também tive variedíssimos tipos de treino em teatro, mais tradicional, mais experimental. E acho que foi sempre muito extrapolar procedimentos. Até porque, por exemplo, canções, eu vim a cantar de facto canções em público, mas muito mais tarde, no ano 2000. Então acho que foi muito por aí. Acho que foi muito por aí que fui absorvendo formas possíveis das outras áreas. E também muito pela simples justaposição ou sobreposição, ou pôr uma coisa junto com a outra e com a outra e com a outra. Ou seja, estás a falar dos teus presentes, não é? Este presente agora canto, no outro presente pode ser que dance mais ou que pense mais, mas de qualquer das maneiras, até no título dessa peça, parece que há aqui uma espécie de perseguição no sentido de andar atrás do pensamento e do movimento. Portanto, ela pode dançar antes de pensar, quando na verdade tu se calhar estás a fazer, do ponto de vista da composição, o contrário, estás a pensar antes de dançar. É isso ou não? Eu acho que faço sempre mais ou menos tudo ao mesmo tempo, digamos assim. Eu acho, antes que me esqueça, eu acho que há nisto um desejo, um bocadinho de uma expansão do campo, não é? Uma expansão do campo. Eu acho que não, por um lado, não me conseguia situar completamente só num campo de dança pura. Faltavam-me coisas porque sei lá, porque sou interessada em muita coisa, porque tenho curiosidade por muita coisa e porque tenho muito gozo em fazer muitas outras coisas, dizer coisas, cantar coisas, não sei, brincar com a imagem, se calhar às vezes mais do que com o movimento, a ideia de imagem, a ideia também, sei lá, talvez a ideia também de transformação do corpo, de metamorfose um bocadinho do corpo, que até pode, não necessariamente dar origem a muito movimento. Mas acho que, como sabes, eu também continuo a adorar dançar. E eu nunca parei de dançar, que também é uma coisa importante para mim é importante de lembrar, porque continuo a ter peças muito dançadas. Quais é que são as peças que tu consideras muito dançadas? O que é o muito dançado? Olha, há pouco tempo fiz uma improvisação com o Luís Guerra, em que passamos 1 hora a dançar os dois, por exemplo.
É claro que eu acho sempre mais fácil dançar improvisando do que dançar. Mas, por exemplo, há relativamente pouco tempo, que é uma peça para aí de 2016, fiz O Limpo e o Sujo, uma peça que fiz com a Francisca Santos e o Volmir Cordeiro, e que agora é dançada pelo Francisco Rolo, substituindo o Volmir, que é uma peça, quer dizer, é só movimento. É só movimento. É mesmo uma coreografia. Eu também acho que às vezes oscilo. Houve uma altura em que eu oscilava muito entre fazer solos e fazer peças de grupo, porque quando estava nos solos sentia que tinha conseguido encontrar um território possível. Parecia que, parece que agora já sei fazer aqui qualquer coisa, então se calhar já posso ir ter com outros e chateá-los com isto. E então ia ter com outros e fazíamos. Depois sentia, isto afinal, se calhar ainda não dá, se calhar preciso estar sozinha, porque ainda não sei fazer isto, ou porque se calhar é mais fácil de mergulharem naquilo. E andava assim um bocadinho. Agora estou muito mais cansada de fazer solos, apesar de também tenho feito uns solos de vez em quando, mas acho muito mais... massa mais, tipo, fico mais divertida, mais animada com pessoas no estúdio e interagindo e não sei o quê. Quando tu dizes chatear os outros, estás a pensar em expandir? Estou a pensar em... É que eu... apesar de já ter feito muitas coisas, e mesmo há mais tempo, quando já tinha feito também bastantes coisas, tenho sempre muita dificuldade em fazer, em criar, em pôr em marcha. Eu acho que é mais a questão de apesar de já ter feito muitas coisas, e mesmo há mais anos, quando também já tinha feito coisas, tenho sempre muita dificuldade em fazer, Eu, francamente, acho que não sei como é que se faz e ando sempre a tentar perceber como é que se faz. Aliás, acho que durante muito tempo e até de preferência continuando agora, hoje em dia, eu ao começar uma peça, no início, nos primeiros dias, semanas, eu focava-me mais em como é que se faz uma peça. E então punha-me a trabalhar sobre como é que se faz peças. E isso era um foco quase mais forte do que fazer aquela peça. Pronto, porque isto, para mim, e apesar de tentar delinear métodos e delinear esquemas de composição e etc., é sempre uma coisa muito difícil perceber como é que se faz, por onde, começando pelo quê. Pronto, isso pode ser um pouco penoso para quem está a fazer comigo, não é? A peça. E por isso é que eu de vez em quando pensava, coitadas destas pessoas, melhor eu não estar a amassá-las, é melhor estar sozinha, só me amasso a mim própria, se tiver que amassar alguém, e depois pode ser que eu perceba como é que isto se faz, e então depois posso sair ter com mais gente e tal e coisa. Não sei. É por isso que é, de certa maneira, sempre uma improvisação, ou seja, tu há bocado dizias é preferível improvisar do que dançar uma coisa pré-composta. É por isso. É porque é sempre uma invenção. Isso que eu disse sobre a dança é mais mesmo sobre dançar. Dançar, movimento com o corpo e tal, porque de alguma forma parece-me sempre que o movimento improvisado encontra-se no seu lugar certo ou coisa assim, quando é improvisado, do que quando se está ali a pensar se devo pôr o braço aqui ou a perna assada, tipo isso aí, pronto, acabou, está tudo estragado, cristalizou, estragou a máquina, ficou péssimo. Não consigo muito mais entender-me com o movimento, improvisando, porque o movimento surge de lugares que a gente, de facto, eu acho que nós, seres humanos, não conhecemos. Surge de lugares muito recônditos e de passados das células e dos ossos e é muito complexo, eu acho que é muito complexo
o que é o movimento, é uma coisa muito complexa. Tem muitos fatores a funcionar ao mesmo tempo, de tal maneira que a sensação que eu tenho é que se tenta pensar neles, fica uma coisa pobríssima, fica uma coisa, é tal coisa, cristalizada, enquanto que se eu deixo discorrer uma coisa mais intuitiva, claro que eu tenho a sorte de ter tido muitos treinos, não é? Então eles estão cá dentro, fazem parte do meu corpo e eles põem-se em marcha, claro, não é do vazio, é do cheio, mas deixar fluir uma intuição, uma temporalidade, uma espacialidade, uma resposta, sem tentar pensar sobre isto tudo, não é? Porque, pronto, surge-me, parece-me mais possível. Ou às vezes também me é possível improvisar, filmar e copiar, quando o movimento não é demasiado complexo. Porque quando o movimento é demasiado complexo é melhor nem tentar copiar e tentar continuar a pegar naquilo que se vê ali, ok, está a acontecer aquele tipo de coisa, vou continuar. Porque, quer dizer, tentarmos ter em conta o que faz o olho, a boca, o maxilar, o crânio, 10 dedos, 2 pulsos, 2 cotovelos, 2 braços e antebraços e por aí fora, e não sei quantos órgãos, e por aí fora, e pés, e mais dedos, e é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. E acontece muita coisa em simultâneo num corpo. E é impossível, acho... Por acaso agora estava a te dizer isto, estava a pensar na dança indiana, aquelas danças hipercodificadas com, de facto, milhares de coisas a acontecerem ao mesmo tempo, desde a pestana ao calcanhar, não é? Mas também há ali, quer dizer, há ali séculos ou milhares de anos de codificações, significações e por ali fora. Como é que nesse sentido tu lidas com a repetição? Ou seja, quando é que um espetáculo está marcado e quanto é que tem de improvisação? Ainda mais quando é dançado por ti. Depende imenso. Quando eu olho para as minhas peças, há peças em que tudo foi copiado e marcado e foi possível fazê-lo. Há outras em que não deu de todo. Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois. Era impossível e sempre o improvisei. Não conseguia apanhar aquilo tudo. Outros em que é metade, umas partes marcadas e fixas, outras que continuam em aberto dentro de um determinado tipo de material, mas aquela parte fica em aberto, é melhor não estar a tentar cristalizá-la. Depende imenso, depende dos materiais dos materiais e como eles respondem e o que é mais possível fixar e o que é que não. Como é que tu pensas no teu repertório? Tu tens trabalhos tão diferentes, por exemplo, Salário Máximo, 2014. Quer dizer, para quem conhece a tua obra e para quem te conhece, Vera Manter, coreógrafa, mas naquele espetáculo, onde é que isso está, por exemplo, e noutros? Ou quando cantas, como é que tu regressas? Portanto, eu imagino que isso, cada um desses espetáculos pertença a uma época em que tu estás assim, a pensar daquela maneira e a querer fazer daquela maneira. Mas depois, e o repertório? Como é que te relacionas com o repertório? No sentido em que refazes peças ou provavelmente te reinspiras naquela fase de inquietação? Bem, vamos lá ver se eu consigo responder essa pergunta, porque é grande, não é? Não sei. Podes partir. Sim, tem que partir aos bocadinhos. Assim, porque eu vejo pelo menos já 2 aspectos, não é? A abordar. Um é o facto de fazer peças muito diferentes entre si, e acho que é uma questão que eu acho que é muito engraçada, e outra é o retomar de coisas antigas, que eu faço também muito, não é? Muitas vezes estou a mostrar de novo peças antigas
E depois ainda, se calhar, uma terceira coisa é essa ideia de se eu me inspiro de coisas de um outro momento, ou... Portanto, vamos lá ver se eu me lembro destes três aspectos. Se não lembrar, tu lembras. Acho que quero voltar. É uma questão que eu há bocado me lembro. Quero dizer não sei o quê, pois não sei se cheguei a dizer. Que é a ideia de uma expansão do campo. Um bocado... talvez uma certa nostalgia ou admiração pela ideia de espetáculo total. Muito, por exemplo, eu tenho grandes dúvidas sobre se foi uma boa ideia a dança autonomizar-se das outras artes. A dança até ao século quê? Não sei, 17 ou não sei, se calhar até 18, não sei, fazia parte de outras formas de arte, não é? Fazia parte de óperas, fazia parte de divertissements, fazia parte de espetáculos onde havia muita coisa e também havia dança e aquilo estava tudo entrecruzado e depois ela vai se autonomizando, não é? E é engraçado porque, por exemplo, ainda temos muita mímica em certos tipos de dança clássica, que é os restos que ficaram, temos um script, não é? Temos um argumento para contar. Ficámos sem meios, porque foram-se os cantores, foram-se os atores, foi-se aquela gente toda, não é? E nós ficámos só com as perninhas e as mãozinhas, os bracinhos, e agora como é que vamos contar a história? Então, vamos aqui, de vez em quando, parar e explicar com... Eu, antigamente, não sei o quê, morri, fui para não sei onde, e agora sou um espírito e vim de lá de cima e não sei o quê. E agora posso dançar outra vez, vocês já perceberam. Até desaparecer tudo isso, até desaparecerem os argumentos, sei lá, não é? Por aí fora. Mas é assim uma coisa que vão caindo de partes àquilo. E se, por um lado, se chegou a um aprofundamento brutal do movimento, do trabalho do espaço e do tempo, obviamente de descobertas de composição no corpo, com os corpos, com tudo isso, a que nunca teríamos chegado sem essa autonomização. Por outro lado, claro que eu me pergunto 1000 vezes, bem, será que isto foi uma boa ideia? Porque agora andamos a tentar juntar os cacos também, não é? E a ver como é que se diz e como é que se articula uma coisa, como é que se aborda uma coisa. Pronto, mas é o que temos, não é? Aparecemos nesta altura do campeonato e é o que temos. E vai-se jogando com isso, não é? Mas tudo isto é um bocado... De alguma forma é contraditório, porque o que eu digo e o que eu faço, porque, por outro lado, eu também tenho um apreço gigante pelo movimento, pela dança e pela prática, por essa atividade, por entrar nessa atividade e poder estar nela e percorrê-la, percorrer espaço e tempo com ela, porque ao mesmo tempo é um super privilégio, uma super sorte numa sociedade totalmente cabeçuda, não é? Hiper racional, hiper verbal, com muito pouco corpo e por aí fora. Por outro lado, realmente é um super privilégio, uma sorte poder mergulhar nessa atividade puramente corporal, ligada à tal ancestralidade das moléculas e a coisas que são muito preciosas, muito valiosas e que, infelizmente, muito pouca gente tem acesso porque não tiveram iniciação a essas práticas, não tiveram a sorte de serem mergulhadas nelas e por aí fora. Portanto, isto é tudo muito complicado. Para mim é complicado. Ou seja, tu és sempre um ponto de chegada, não é? Quando começas uma peça, não é? Sim. A peça pode ser o ponto de partida, mas tu és um ponto de chegada de todas as técnicas e de tudo o que leste, de tudo o que viste, não é? Sim, sim.
E nada disso é indiferente Sim. E são coisas direcionadas. Sim. Não é? Eu acho que também a minha geração chegou numa altura em que a performance enquanto arte, não é? Já tinha começado aqui para aí há uns 20 anos, não é? Estamos nos anos 80, começa para ali nos anos 60, só que nós não sabemos de nada disso, não é? Quer dizer, eu aos 18 anos obviamente não faço mesmo ideia. E pouco depois começo a ter noção disso, não é? Quando começo a viajar, a estudar um pouco mais de história da arte e história de várias artes e etc, etc. Também temos que ver que estamos... É sempre mais estranha essa história contemporânea, não é? Que é um bocadinho antes, mas não estávamos lá, não é? Não estávamos lá e ainda não havia internets, não é? Porque agora estas gerações conseguem ver muito facilmente o que aconteceu há 20 anos, que para nós não é há 20 anos, é há 20 anos, mas é há muito pouco tempo. Exato. Não é aqueles 20 anos que eram os anos 60, nos anos 80, não é? Que era há imenso tempo. Uma coisa longínqua para mim. Acho que foi há imenso tempo. Hoje em dia, o há 20 anos é os anos 90, ou mesmo os anos 2000 agora. E foi ontem, quer dizer, para quem tem esta idade, não é? Claro que foi há imenso tempo para quem tem 18 e 20 agora, etc, etc. Só que, entretanto, agora essa gente consegue ver muito mais facilmente o que aconteceu nessas alturas. Vai à net e vê, e pum, 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 e já viu tudo, se quiser. E nós não. Nós, nessa altura, não é? Era muito difícil ver essas imagens. Era preciso ir a uma super exposição sobre performance, não é? Era muito complicado. Ou ir a uma cinemateca, ou onde é que estavam esses filmes, que eram todos em película. Quer dizer, loucura total, não é? Então havia muito também uma absorção de coisas por fotografia, que eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito engraçado lembrarmos. Eu ia ao Centro Cultural Americano, do Clolé, e ia ver a revista Dance, não sei o quê, por exemplo, ou revistas de teatro, ou não sei o quê. Tentar perceber coisas. E nós víamos danças por fotografia. E, olha, curioso, estão vestidos assim, estão a fazer um movimento, estão naquela posição. Assado. Pressupões de onde viria e para onde é que iria. Exato, tipo assim, é muito engraçado, coisa que ninguém hoje em dia precisa de fazer. Bom, apesar de que nas fotografias vêem-se coisas diferentes do que se vê em movimento, também é um ato, mas pronto. Mas tudo isto para dizer que se calhar sou uma pessoa que sempre andou para aqui muito dividida, não é? Entre todos estes diferentes meios, a tentativa da sua junção, sobreposição, justaposição, cruzamento, colagem, interseção. E pronto, e de facto, em cada peça, a peça também... diferentes peças pedem diferentes meios, pedem diferentes soluções ou caminhos, não é? Essa peça, por exemplo, o salário máximo, quer dizer, era uma peça mesmo, quer dizer, não vais tentar dançar sobre, deve não só haver um salário mínimo como um salário máximo, tipo, esquece, é tal coisa, vais esbracejar, podes esbracejar 24 horas seguidas e ninguém vai perceber nada, tipo, não vale a pena, não é? É vão, é vão, Sim, mas é inglório. Porque não há nunca dúvida que o teu território é a dança, não é? Ou seja, se tu pensares que não fazes um espetáculo todos os dias e que durante 2 ou 3 anos apresentas espetáculos como esse, de repente quem vê um espetáculo teu pela primeira vez é capaz de ficar um pouco perplexo. Não sei se fica, mas pode ficar. Sim, se estiver à espera de dança vai ficar perplexo, porque eu não estou a dançar ali. E é um facto. Eu, por exemplo, sou muito avessa a dizer-se que é tudo dança porque foi feito por uma pessoa da dança. Não, para mim não dá. Aquele espetáculo não tem dança, fui eu que fiz, ok. Sou bailarina sim, coreógrafa sim. Ali não fiz dança. E não vou... Sinto-me um bocadinho a mentir se vou dizer, é dança porque fui eu que fiz. Não, eu estou a usar diferentes meios naquele trabalho e outros ali. Também posso perceber a ideia de, por exemplo, se me disserem,
naquela peça que eu fiz, Até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza, estamos todos sentados em cadeiras a falar durante uma hora. A falar, é um coro de vozes. Se me disserem, fizeste dança com a voz, já consigo lá chegar. Tipo, não me sinto a mentir muito. Mas, gente, salário máximo, ela fez dança com a economia. Não dá, tipo. Não. Porque também acho que é muito contraproducente as pessoas irem à espera de ver dança, depois não veem. Acho que é completamente contraproducente. Acho que é melhor dizer o que é. Não, aquela pessoa faz dança normalmente, mas aqui resolveu abordar de outra maneira, está a falar de não sei o quê. Eu não. Acho que a decepção é muito contraproducente e depois acho que se calhar é mais interessante dizer às pessoas, olha, esta pessoa trabalha com artes performativas, trabalha com artes performativas, com espetáculo, artes performativas, que são uma área em que se pode usar uma data de ferramentas e às vezes usam-se mais umas e outras vezes usam-se mais outras e é isso. E essas oscilações e alternâncias de ferramentas também fazem parte daquilo que é a arte performativa, não é? Também é um afinar de ferramentas para que propostas, não é? Faz parte deste campo andar aqui a afinar ferramentas. O que é que eu quero dizer com isto? Sei lá, por exemplo, quando o César Monteiro faz um filme todo preto, não é? Em que não se vê nada, ou só se ouve, ou vê-se vagamente uma coisa de vez em quando, e alguém vai dizer não vi nada neste filme, não é? Não é um filme porque eu não vi nada. É porque a pessoa está não só a abordar um determinado tema, mas também está, obviamente, a continuar a questionar as próprias ferramentas. E isso faz parte de trabalhar neste campo das artes performativas, ou neste campo expandido de uma dança. Mas eu acho que realmente, a minha geração, ou se calhar outras anteriores, se calhar não necessariamente aqui, mas se calhar noutros países, porque já tinham começado a fazer isso, a explorar essas coisas, acho que começámos de facto a perceber que podíamos usar mais ferramentas e que se calhar há uma ferramenta aqui que vai ser usada extensivamente e outra vai ficar muito pequenina ou vai desaparecer, e é porque aquela proposta de trabalho assim o pedem e isso faz parte daquela área, andar neste trabalho de expansão e retenção de ferramentas. Pronto, claro que nem toda a gente em dança resolveu expandir tanto o campo, e estão mais interessados em aprofundar uma ou duas ferramentas, por exemplo. E acho que é isso, se calhar, eu acho que é bom. Pronto, há aquele problema de, vai-se dizer no programa, na programação, no anúncio do teatro, vai-se dizer que é o quê, não é? Vai-se dizer que é dança, que é performance, que é não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que essas várias modalidades que se têm encontrado, acho que são boas para... Fazem parte da afinação. Sim, sim. E para evitar a decepção e também para mostrar... o leque mais aberto. Exatamente, o leque desse campo. E relativamente às técnicas que tu estudaste, que tu experimentaste e que passaram por ti, eu sei que tu não achas que tudo é dança contemporânea, que vale tudo. Como é que tu ordenaste isso? O que é que veio primeiro? Ela dançou ou pensou? No resultado, mais uma vez, sim. Não é? Bom, mais uma vez, partir as coisas às partes, mesmo depois não chega às postas todas. Não faz mal. Mas uma coisa é as técnicas a que eu acedi, a que eu tive a possibilidade de aceder, não é? Que é tudo totalmente circunstancial.
é muito engraçado. Eu agora vejo as técnicas a que eu acedi, tipo, foi primeiro a dança clássica, não é? O ballet. Depois a técnica Graham, que foi, acho que foi a primeira técnica assim, moderna a que eu acedi. Depois coisas tipo... que eu nem... Depois é engraçado, porque, obviamente, Cunningham, pronto, que era muito claro de quem era, de onde vinha, o que era, de quem era, etc. Depois há umas técnicas que já começam a ser passadas de uma forma mais misturada, que é alguém que já fez a sua própria salada e que vem de um... E que nós que recebemos já não sabemos tão bem dizer, até porque a pessoa também já não nos diz, olha, agora este bocadinho da aula é do Louis Horst e este outro bocadinho é do... Já nem me lembro dos nomes todos, mas, por exemplo, uma data de gente, uma data de técnicas de norte-americanos que não se impuseram com a força de uma Graham ou de um Cunningham, mas que têm uma influência brutal em nós e que já nos foram passadas assim, já sem bem os nomes e um bocado veladamente. Por exemplo, no Ballet Gulbenkian eu sei que o Luís Falco era um expoente de um certo tipo de técnicas norte-americanas, que eu acho que deve ser o Horst, mas também outros que eu agora não me estou a lembrar o nome, e que já vem, já nos é passado até enquanto coreografia, no caso ali, pronto, por exemplo, ou por exemplo, uma professora super importante para mim, para o Francisco Camacho, e para as pessoas que estavam naquele momento, acho eu, e outras pessoas que estavam naquele momento no Ballet Gulbenkian, foi uma professora brasileira chamada Sónia Mota, que trazia umas técnicas super interessantes, que são desse tipo, desses outros norte-americanos, que ela já tinha também misturado com o seu tropicalismo total, que era giríssima, e sei lá com mais o quê, e punha imensos sambas, e punha-nos a abraçarmos e a rebolarmos uns dos outros. Tinha ali uma misturada brutal de coisas. E pronto, e depois passando pela dança contacto, por exemplo. Sim, o contacto de improvisação. Enfim, recebi tudo isso. Uma pessoa hoje com 18, 20 anos já não vai receber tudo isto, porque eu ainda... Quer dizer, nem sei... Bem, não sei muito bem o que é que se passa na Escola Superior de Dança, não sei se ainda dão Graham nem nada disso. Mas quer dizer, eu sei que numa escola, vou dizer uma barbaridade, numa escola normal, não dão Graham já, por exemplo, acho eu, não me parece, talvez num conservatório, mas não me parece numa Escola Superior de Dança ou num curso equivalente se vá dar Graham ou nem sequer Cunningham, quer dizer, são técnicas pelas quais eu ainda passei, porque estava naquela época. No entanto, pronto, agora vão-se dar outras. Essa consciência é indispensável, não é? Eu acho que essa consciência é muito importante e realmente faz-me confusão agora ser dada. Muitas vezes eu imagino, eu acho que são dadas aulas de contemporâneo, um contemporâneo que não sabe o que é, de onde vem, para onde vai, como é que se constituiu. Isso realmente eu acho que eu própria, assim, não dou aulas de técnica, não é? Dou aulas mais de composição e criação. Eu própria dou aquecimentos e propostas de preparação e de começo, não é? Que eu também não estou a explicar a toda a gente de onde vem cada uma. Mas, sinceramente, eu acho que devia. E acho que devíamos todos. Porque estamos a desensinar. Há aqui uma coisa de... Ao as pessoas receberem, estes jovens receberem coisas sem saberem de onde é que isto começou e porquê, quem resolveu pôr as costas assim e não assim, ou o dedo assado e não sei quê, e fez daquilo um credo, porquê é que fez daquilo um credo? Qual era o seu, não é? Porquê é que aquilo era tão importante, foi tão importante ir para aquele outro lado e ter essa noção desse desenho, não é? Da evolução de um estado de corpo.
é muito importante. Para que não se resuma a um digest de Wikipédia, por exemplo. Exatamente, sim. Mas complicado, no sentido em que eu própria vejo, eu chego às aulas, como não dou... Pronto, se calhar se eu desse aulas de técnica, se eu fosse uma professora de técnica, se calhar, e tivesse estas convicções, se calhar punha-me a trabalhar de género. Não, eu tenho que fazer aqui pelo menos um menu que eu possa mostrar às pessoas, aquele bocado, vem daquela origem, tipo, e vão ver o que é isto, e, ou eu posso também dar uma aula aqui mais teórica sobre de onde vem isto, e porquê, e quem chegou aqui, e porquê, quando... Porque isso faz parte da tua liberdade. Como assim? O fazeres assim, ou seja, teres consciência de que as coisas, pelo menos para ti, vieram de sítios específicos, mas teres o teu digest, ou seja, sim. a tua assimilação, e a tua assimilação ser parte da tua liberdade, porque sei lá, é como a voz, é como respirar, é o corpo, ou não? Não sei ainda se estou a perceber completamente essa ideia de liberdade ou de o que é que queres dizer com se isso faz parte da minha liberdade. Ou se é a tua liberdade de chegas e já és assim, sem explicar de onde é que isso vem. Sim, pelo menos enfim, não enquanto professora, não é? Aí, claro que o meu corpo ter atravessado tudo isso é uma sorte imensa, não é? Porque é uma paleta muito grande e é uma paleta a que eu acedo sem ter que decidir também, não é? É tal coisa. Não é só a ancestralidade das moléculas, é a antiguidade das técnicas. É o que tu fizeste com elas, não é? Sim, e de facto, como as coisas se inscrevem de facto muito no corpo, ficam cá dentro, de facto, isso é uma coisa incrível, e depois reaparecem, sabe-se lá quando, em momentos diferentes. Isso é uma grande sorte porque dá um horizonte muito grande, não é? Dá uma paleta enorme de procedimentos, de possíveis ativações. E eu agora estou-me a lembrar uma coisa também importante, que eu não estudei, mas que o António Pinto Ribeiro me proporcionou, porque me propôs aquele solo sobre o Nijinsky, por exemplo. Foi uma escola, não é? Eu não iria estudar em escola nenhuma o movimento do Nijinsky, por exemplo, e ter que atravessar. Por isso é realmente tão importante o estudar por recriação, não é? Ir olhar para o trabalho de um coreógrafo e de uma coreógrafa e absorver, perceber e trabalhar por apropriação daquele trabalho e recriação daquele trabalho. É realmente uma grande escola também. E isso foi... É porque eu estou a pensar, porque eu estava a pensar, mas eu estava assim a visualizar que movimentos é que me podem surgir aqui e tal. E há aqui muitas coisas que se cruzam, por exemplo, no Ballet Gulbenkian eu dancei para um coreógrafo que era o Christopher Bruce, e o Christopher Bruce de certeza que tinha dançado no Ballet Rambert, onde eu acho que ele tinha sido bailarina, além de ser coreógrafo, com certeza que tinha dançado ou mesmo peças do Nijinsky ou recriações do Petrushka e de coisas que o Nijinsky dançou. Porque quando eu agora penso no Christopher Bruce, quer dizer, ele era completamente nijinskiano. Não sei, coisas assim que se vão cruzando, pronto, e isso é património, não é? Que fica aqui. Acho que sim, que dá... Quer dizer, não sei, dá imensas possibilidades, não é? Dá imensas possibilidades. Como é que tu escolhes mais, de acordo com as propostas que tens ou as tuas escolhas? Ou tens realmente só escolhas assim, em estado puro, género, agora vou trabalhar isto? Tenho as duas coisas e isso sempre me ajudou imenso também, não é? Tive muitas encomendas, não é? Pessoas a proporem coisas muito específicas que eu nunca faria se não me propusessem e que me abriram imensos horizontes e conhecimentos e depois outras em aberto, não é? Essa coisa da obra completamente em... E são dois tipos de trabalho muito diferentes e eu gosto imenso dos dois, mas são muito diferentes e acho que é muito importante permanecer fazendo um género e o outro.
a coisa muito concreta, uma proposta muito concreta, que eu às vezes também me dou a mim própria. Quer dizer, hoje em dia já nem é só pessoas, né, que me vêm propor. O salário máximo é um tema muito específico que eu me propus, porque vinha no seguimento daquele trabalho que eu fiz entre a Culturgesto e Maria Matos em torno da agricultura urbana, em que se fizeram uma série de hortas que eram as cenografias, os espaços cénicos dos trabalhos. E na importância, no fundo, a importância ambiental da igualdade. Era isto onde eu queria chegar. E foi isso que eu achei hiper curioso. E, portanto, vinha na senda de questões ambientais. O salário máximo é uma questão ambiental. E, portanto, fui eu que me propus, ok, acho que tem que se fazer uma coisa sobre isto. Ainda por cima, o Festival Todos, a Madalena Vitorino e o Giacomo Scalisi tinham-me proposto aquele espaço. Vera, gostávamos que fizesses qualquer coisa no Festival Todos para aquele espaço. E eu pensei, pronto, esta questão do salário máximo e da igualdade, pronto, é para este espaço. E tudo aquilo se... Assembleia. Sim, para a Assembleia, para o hemiciclo, que não é o hemiciclo que está mais a uso. Pronto, ou por exemplo, há pouco tempo propus-me fazer uma peça sobre baleias, que eu não sei se não deves ter visto. Não. Que também, pronto, num âmbito de um projeto organizado pela Rita Natal e a Marta Lança, que é o Terra Batida, que é um projeto sobre ambiente e sustentabilidade e questões ecológicas, etc. E quando elas me propuseram-me o mar, não me propuseram uma coisa hiper específica, mas mesmo assim era o mar, havia outras pessoas no projeto que era a terra e outras que era o mar. E pronto, eu tinha lido este artigo super engraçado, que o FMI fez um estudo sobre como as baleias podem, se voltarem aos números, os números de populações de baleias, de grandes baleias, anteriores à baleação, à caça à baleia, as baleias equivalem a várias Amazónias, a população mundial de baleias equivale a várias Amazónias, porque a sua interação com o plâncton... Há pouco tempo nem sabíamos que o mar podia morrer, não é? Sim, sim. Por essas coisas todas. Sim, sim. E então, pronto, fiz um trabalho sobre baleias que é muito num formato muito palestra, um bocadinho como os Serranhos do Caldeirão. Aquela outra peça que eu fiz também é um formato muito palestra. Seria aqueles formatos onde chegam as pessoas e dizem, então, mas isto não é dança. Há pouco tempo fui fazer os Serranhos do Caldeirão a um festival de cinema em Espanha. Um festival de cinema documentário. E foi muito engraçado, porque é uma peça que tem aqueles filmes todos do Michel Giacometti e outros filmes. E de repente estava perante uma audiência que, em vez de se estar a perguntar no máximo, se isto é uma dança, não é? Se isto é dança, no máximo estariam a perguntar se isto é um filme ou se é filme. E isso foi maravilhoso. Libertou-te. Que descanso! Não é? Acho que, apesar de tudo, pronto, acho que até é uma peça que, pronto, tem por lá assim, algumas atividades performativas que descansam algumas pessoas, digamos assim, acalmam as hostes, mas foi engraçado porque eu senti que as pessoas estavam a ver sob esse prisma e foi muito engraçado isso. Pronto, assim, só para, porque foi muito recente e achei muito curioso. Pronto, basta mudar, não é, o contexto e as questões já são outras completamente diferentes, já não têm nada a ver com... Já olham para aquilo de uma maneira... veem só que é um filme com artes performativas ou qualquer coisa assim, não sei. Não sei. Mas essa classificação, no fundo, não é importante para ti, né? Nunca foi, pois não, Vera? Não, para mim não. É mais esta questão das expectativas, não é? De quem vem ver e se quer ver um tipo de coisa. Porque para mim, não, acho que não. No fundo, eu descobri que podia usar uma data de materiais diferentes e que gostava de o fazer e senti que o podia fazer e fui fazendo. E continuo a fazer isso. Acho que é isso.
Acho que é isso. Eu acho que sim, não sei, por exemplo, acho que há pessoas, por exemplo, na música que têm percursos do mesmo género, não é? Que vêm de um instrumento, são instrumentistas, mas depois começam a expandir o seu campo para diferentes tipos de coisas, mas não deixam, se calhar até nem deixam a prática do seu instrumento, alguns. Porque aquilo é uma base, de facto, também é uma coisa que nos agarra a uma raiz qualquer. Por cima, quando são assim, práticas... Como é que eu ia dizer isto? Acho que... Práticas que te agarram ao espaço e ao tempo. A música, sobretudo, ao tempo, não é? Estrutura-te de uma forma muito rica, muito complexa, em termos de tempo. E não só em termos de tempo, mas não posso dizer que é em termos de espaço, mas se calhar em termos de espaço, quando se pensa em melodia, não sei, mas tem uma raiz gigante em coisas que também são muito da ordem da matemática, da geometria, não é? É uma arte que tem totalmente ligada a isso, à física, está ligada à física. Se uma corda toca assim ao assado é porque tem uma grossura X e um tamanho Y, são coisas da física. E, portanto, são práticas que te enraizam muito, não sei, na realidade das coisas, não é? Na realidade da matéria. E a dança, apesar de ser, infelizmente, menos científica que a música, mesmo assim também te agarra, assim, eu acho que, quer dizer, pronto, apesar de tudo, põe-te em contacto com a tua natureza mais básica, mais profunda, não é? O material do teu corpo, e também te põe em contacto com as coordenadas, o norte, sul, oeste e oeste, tudo isso, não é? É muito enraizador, coloca-te no mundo, o cima e o baixo, o chão e o céu, e tudo isso são práticas muito enraizadoras também, não é? Então acho que mesmo que não abandones, não é? Não abandones completamente essa prática original que enraiza, podes-te abrir a outras dimensões e possibilidades e conjugar dimensões e possibilidades, e isso é uma grande festa, não é? Festa da conjugação. Obrigada, Vera. Obrigada, Cristina. Obrigadíssima.